Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu vou trazer vários vídeos para podermos debater e conseguir algum tema para o seu TCC. Você pode usar tanto esse artigo que eu estou trazendo para vocês ou usar como base para o seu. O artigo científico do TCC não tem muita diferença, você vai perguntar para o seu orientador a diferença e ele vai te orientar melhor. Esses vídeos apenas servem para te trazer uma ideia de como proceder no artigo científico ou no TCC, tá? É apenas a ideia do miolo do TCC. Para facilitar a compreensão, vou trazer um filme, vai ter uma polêmica para debatermos. Se você não é da área do direito, não tem problema, assiste o filme e me diz o que você acha aqui nos comentários, tá? Vamos conversar sobre esse filme hoje, depois da vinheta. O filme de hoje é o Chicago, ele é de 2002, foi um filme super premiado, eu super recomendo que vocês assistam ele inteiro. Mas nós vamos assistir só uma parte do filme. Ele se passa numa penitenciária, onde a Roxy, que é uma dona de casa, mata o seu amante porque ele estava traindo ela. Aí lá na penitenciária ela vai conhecer várias mulheres que assassinaram seus maridos ou companheiros de alguma forma e elas vão contar suas histórias para Roxy. Vamos começar o trecho do filme com os passos lentos, que é como elas estão se conhecendo. Vamos assistir. Six. Squish. Cicero. Lipschitz. And now, the six merry murderesses of the Cook County Jail in their rendition of the Cell Block Tango. Lipschitz. Pop. Six. Squish. Cicero. 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 Lipschitz. He had it coming. He had it coming. He only had himself to blame. If you'd have been there, if you'd have seen it, I bet you would have done the same. Pop. Six. Squish. Cicero. Lipschitz. Pop. Six. Squish. Cicero. Eu adoro esse começo desse trecho do filme, porque os passos lentos eles simbolizam assim como elas estão se conhecendo, porque quando entra uma detenta nova na penitenciária, primeiro elas vão pegando uma confiança, vendo como é que ela se comporta, quem de fato ela realmente é, para depois se abrir e contar a sua história. E de fato é assim, elas começam a conversar, uma conta como foi que ela cometeu o crime e o porquê ela está lá. Adoro esse tipo de esse trecho do filme, tá? E eu adoro também porque tem um tango, e esse tango eu gosto muito de dança de salão, inclusive esse filme foi o que me levou a dança de salão, a fazer tango. Eu fiz com Sidney Teixeira lá na Conselheiro, eu fiz no Subsá na época, mas faz muito tempo. Agora ele tem uma academia na Conselheiro com a Padre Otíquio, é Conselheiro 731, se eu não me engano. Mas procurem o Sidney no Instagram, Sidney Teixeira. Ele é um excelente professor de dança de salão e ele também ensina tango. Quem quiser aprender a dançar tango, pode ir lá com ele, certeza que ele vai tratar vocês super bem, tá? Mas voltando ao filme, eu trouxe alguns dados para vocês. Departamento Penitenciário Nacional, em junho de 2016, trouxe o registro, tá? Registro de crime consumado e tentado de homicídio é 6%, das detentas que estão presas é 6%. Claro que a maioria de que está presa, 62% é por tráfico. Eu vou trazer um filme ainda sobre tráfico de drogas, a gente vai conversar sobre ele mais na frente. O objeto de estudo aqui são os homicídios, tá?
Então é 6%. Aqui no meu estado, no estado do Pará, 10% das presas são por homicídio, tá? São esses dados de 2016. Vamos continuar assistindo o trecho do filme e agora é o barulhos irritantes. You know how people have these little habits that get you down? Like Bernie. Bernie liked to chew gum. No, not chew. Pop. So I came home this one day and I'm really irritated and I'm looking for a little bit of sympathy. And there's Bernie lying on the couch, drinking a beer and chewing. No, not chewing. Pop it! So I said to him, I said, you pop that gum one more time. And he did. So I took the shotgun off the wall and I fired 2 warning shots into his head. He had it coming. He had it coming. He only had himself to blame. If you'd have been there, if you'd have heard it, I bet you would have done the same. Nesse caso, ela matou o companheiro porque nós mulheres somos educadas na sociedade a moldar o comportamento das pessoas e muitas acham que namorando ou casando com um homem podem mudar também o comportamento dele para que eles fiquem como elas querem. Então elas não aceitam muito que ele seja daquele jeito e necessitam mudar o homem. Infelizmente isso não vai acontecer. Então se você tem esse costume, procure perder ele. Se você tem esse hábito ruim de querer mudar as pessoas, de querer ficar censurando, julgando, moldando o comportamento, isso é muito ruim. Tem até uma frase que diz assim, um homem casa com a mulher achando que a mulher não vai mudar. E a mulher casa achando que o homem que vai conseguir mudar o homem. Mas não vai conseguir. Isso é um pé para o casamento não dar certo, tá? Então não façam isso, tá, meninas? Mas assim, voltando ao filme, o objetivo aqui não é censurar ela, tá? É entender o porquê ela fez isso. Assim, no fundo, qualquer pessoa pode cometer crime, principalmente homicídio. Um momento assim de raiva, de fúria, de uma violenta emoção, uma pessoa pode chegar a cometer um crime sim. E um dos objetivos desse vídeo é explicar para você se conter, conseguir ter esse autocontrole para não chegar a cometer nenhum crime, entende? Então eu vou trazer uma série de exemplos para vocês. Por exemplo, música alta na praia. Nossa, irrita muito. Tem pessoas que acham que nós temos obrigação de ficar ouvindo a música deles porque a nossa opinião não importa. Então a música deles, aquele estilo musical que a gente nem gosta, nós somos obrigados a ouvir. Ai, também dá uma fúria, dá vontade de matar, mas não façam isso. Obra do vizinho, aquela batucada o dia todo. Nossa, irrita muito. Cachorro do vizinho que não para de latir. Vizinho aprendendo a tocar instrumento musical. Ai, que ódio que dá. Essas raivas do cotidiano, elas irritam sim. Irritam qualquer um, irritam você, irritam a mim. Mas o objetivo aqui não vão discutir por causa disso, porque pode terminar numa coisa mais grave. A discussão, vocês podem chegar a matar uma pessoa por aquele momento de raiva. Então não entenda assim, só vai acontecer com uma pessoa que eu não conheço. Não, pode acontecer com você, pode acontecer com uma pessoa que você conhece, com uma pessoa que você não espera. Então o objetivo é esse, tenha um autocontrole. E segundo, não vamos criticar essas detentas, nem no sentido assim do filme, nem no sentido da prática, da vida no mundo real. Por quê? As pessoas que estão no presídio, elas cometeram crimes, sim, mas o crime qualquer pessoa pode cometer. Então nós precisamos criar essa consciência e diminuir esse preconceito que a gente tem contra os ex-presidiários, tá? Então vamos continuar assistindo o filme. O próximo trecho do filme que eu trouxe para vocês, do Chicago, vai ser a mulher que envenenou o homem. I met Ezekiel Young from Salt Lake City about 2 years ago, and he told me he was single, and we hit it off right away. So we started living together. He'd go to work, he'd come home, I'd fix him a drink, we'd have dinner. And then I found out. Single, he told me. Single my ass. Not only was he married, oh no, he had 6 wives. One of those Mormons, you know.
So that night when he came home from work, I fixed him his drink, as usual. You know, some guys just can't hold their arsenic. He had it coming, hot six. He had it coming, Cicero bitch. He took a flower, spin it with straw, Cicero bitch. And then he used it, and he abused it. It was a murder, Cicero bitch. Segundo as informações que eu estou trazendo para vocês, segundo as pesquisas que eu fiz, as mulheres elas matam mais conhecidos, ex-companheiros, ex-namorados do que os homens. Os homens eles matam mais desconhecidos. Então nós mulheres precisamos ter essa consciência que as estatísticas mostram que a mulher mata mais conhecido. Para quê? Para a gente se policiar e não cometer esse tipo de crime, certo? Então, no caso dessa moça, ela matou porque era um homem solteiro, não, minto, ele era um homem casado que se comportava como solteiro. Quantas vezes vocês já não conheceram um homem assim? Nossa, eu tenho ranço de homem casado que se comporta como solteiro, fica dando em cima de todo mundo. Eu tenho um nojo, porque ele não respeita nem a mulher que ele tá casado e nem as outras mulheres, porque ele se acha o Dom Juan que todo mundo quer dar pra ele. Ai, que ódio que eu tenho. Sempre quando alguém fala alguma coisa desse tipo, eu digo logo, olha, eu não saio como casada, eu não tenho paciência, mas a vontade que eu tenho é de soltar os cachorros em cima dessa pessoa, sabe? Então isso acontece comigo, acontece com vocês também. Então a gente tem que ter uma paciência e principalmente não se envolver com esse tipo de gente, porque é um pé para dar problema. E nós aqui estamos fugindo desses problemas porque a gente não quer esse tipo de problema para nossa vida, né? Então a gente tem que entender isso. Quantas vezes vocês já conheceram pessoas, homens que são casados, se comportam como solteiro? Quantas vezes um homem já enganou vocês? Quantas vezes um homem já mentiu na tua cara e depois virou as costas e era outra coisa? Então esses sentimentos, nós precisamos entender que causam uma raiva na pessoa e que algumas vão lá e cometem um crime. Então não podemos ter o preconceito de dizer, eu nunca faria isso, então vou tratar mal aquela mulher que matou alguém. Não, vamos tentar perder esse preconceito, tá? Vamos continuar assistindo o filme. O próximo vídeo vai ser do homem ciumento. Now I'm standing in the kitchen, carving up the chicken for dinner, minding my own business. In storms my husband Wilbur in a jealous rage. You've been screwing the milkman, he says. He was crazy, and he kept on screaming, "You've been screwing the milkman!" And then he ran into my knife. He ran into my knife 10 times. If you'd have been there, if you'd have seen it, I bet you would have done the same. Na situação dessa moça, ela realmente estava tendo um caso. Mas assim, por mais que ela estivesse só namorando, se ela fosse casada há 10 mil anos, não importa. Ela pode terminar o casamento dela e continuar vivendo a vida dela com a outra pessoa. O problema não é literalmente a traição, é como você faz. Se você tem um relacionamento há muito tempo e quer terminar, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai manter a calma e vai contar para a pessoa que você não quer mais. Eu sempre vou dizer isso, é a mágica do divórcio. O divórcio, você está com um problema muito grande com aquela pessoa. Você tem que ir lá ter uma DR com ela, uma conversa, uma discussão, discutir uma relação com ela para resolver aquele problema. Mas se você vai ter um divórcio, uma separação dessa pessoa, esse problema desaparece. Você é um problema menos na sua vida que você não tem que resolver. Essa é a mágica do divórcio. Então, você não vai discutir a relação e não vai gritar, não vai explicar, não vai fazer nada. Você vai dizer simplesmente que você não quer mais, que foi muito bom enquanto durou aquele papo todo e não vai discutir. Por quê? A discussão vai torná-lo agressivo, vocês vão brigar e pode acontecer o pior como aconteceu no caso dessa moça. Na hora da raiva, da violenta emoção, ela pegou uma faca e esfaqueou ele. Ela pode terminar o relacionamento dela a hora que ela quiser, agora ela não pode matar o homem que ela estava para ficar com o outro. Aí isso também não, né? Ninguém pode matar uma pessoa, senão o Estado vai lá e vai prender ela. Então não estraga a sua vida. Nesse momento, ela estava com aquela raiva, com aquela violenta emoção, achando que aquele é o pior problema da vida dela, então chegando lá e matando ele, ela vai resolver esse problema.
de fato ela vai resolver esse problema, mas ela vai arrumar outros problemas e muitos piores que vão estragar completamente a vida dela, porque ela vai ser presa, tá? Então não façam isso, evitem o máximo discutir, principalmente discutir relação, isso geralmente termina em algo grave, tá? Se você quer continuar com a pessoa, você conversa, tenha uma DR com ela com calma para resolver o problema. Não quer mais, não tenta resolver o problema. Termine simplesmente e vá viver a sua vida, tá? Agora, voltando ao filme. Ela realmente estava chateada com ele, mas quantas vezes aconteceu com você de estar namorando um homem agressivo, um homem que faz você passar vergonha nos lugares, que grita com você do nada e te assusta, que quer escolher as tuas amizades, quer escolher a tua roupa. Isso acontece com todo mundo. Um homem controlador que controla a tua vida. Não passem por isso. Esse tipo de relacionamento, ele pode estragar a sua vida. Não adianta ter um relacionamento se esse relacionamento é violento, ele limita a sua liberdade, não adianta. Então, se você está passando por isso, comece a criar consciência e termine esse relacionamento, para não acontecer algo mais grave, tá? Nem dele matar você, como um feminicídio que está acontecendo horrores no Brasil, e nem de você matar ele e acabar sendo presa, que eu acredito que seja muito pior uma pessoa ficar presa nas condições aqui no Brasil, tá? Então, vamos lá. O próximo vídeo que nós vamos assistir do Chicago vai ser o da Inocente. Мит, хирошекер, ост маньяко я хирошлоком лепок томоферим. Ин меглечеп томофе. Tenemegos. Inartot lomboyok. Nem tudom. Mert mondja Uncle Sam, hogy intancam. Próbáltam. A rendesen megmagyarázni. Ti nem értetek meg. Yeah, but did you do it? Not guilty. Esse é o trecho que eu mais gosto, tá? Primeiro que ela vem misturando o balé, mistura o balé com o tango, é lindíssimo. E é um dos que eu mais gosto, eu acho incrível, principalmente eu que já fiz tanto tango quanto balé, eu adoro esse filme. E esse trecho pra mim é o mais legal. Enfim, vamos continuar, meninas. Tá, falando sobre a Inocente, se alguém chegar algum dia, ou se você escutar alguma reportagem, algum documentário, uma entrevista de alguém dizendo que foi preso e era inocente, acredite. Porque, infelizmente, a nossa justiça aqui, o nosso sistema, ele não é muito bom. Nem aqui no Brasil e nem nos Estados Unidos. Não pense que os Estados Unidos ele é incrível, não. Porque existem vários documentários dizendo que nos Estados Unidos também existem presos que são inocentes. Mas aqui no Brasil acontece mais, tá? Infelizmente. Mas no caso do filme, ela foi presa, ela é inocente e ela é estrangeira. Então eu fui procurar os dados se existe algum preso estrangeiro aqui. Apesar de muitos professores não comentarem, existe sim presos aqui no Brasil que são estrangeiros, tá? Eu trouxe os dados para vocês. O DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, em 2014, afirmou que os estados aqui no Brasil que tem mais presos estrangeiros é o Amazonas, Mato Grosso do Sul, Paraná e Roraima. Aqui no meu estado, no estado do Pará, em 2014 tinham 6 presos estrangeiros, tá? E isso, gente, é algo que realmente acontece e as pessoas não comentam nem nas faculdades, o que é um absurdo. Mas assim, voltando à parte da inocência, no site O Globo, eu vou colocar todos esses dados para vocês na descrição, tá? No site O Globo diz que só no Rio de Janeiro, 10% das pessoas que são detidas são inocentes. Ou são inocentes porque não cometeram crime, ou não tem provas o suficiente para condená-las. 10% das pessoas detidas no Rio de Janeiro, tá? Isso corresponde a 7.734 pessoas em 2018. É muita gente, isso é um absurdo de pensar, tá? Aí eu achei no consultor jurídico no ano de 2017 que afirma que vai ter um projeto, o Innocence Project, que afirma que no Brasil existe 221 mil presos que ainda não foram julgados.
Ou seja, o preso ele pode ter feito ele teve alguma conduta que pode ser delituosa ou não. Existem provas, não apenas as provas que ele pode ser preso, pode responder a um processo, mas não quer dizer que ele seja culpado. Ou seja, no momento que o juiz ou o tribunal do júri for lá olhar realmente o caso dele, analisar o processo tudinho, no final das contas pode julgar ele inocente. A grosso modo é isso. Então são 221 mil presos que estão lá apenas aguardando o processo. Nossa, é muita gente. É aterrorizante pensar nisso. Então, se você acha que você nunca vai responder a um processo criminal, tire isso da sua cabeça. O processo criminal pode acontecer com qualquer um. Basta estar no lugar errado na hora errada. E o processo criminal é um processo muito difícil de se responder. Só o fato de receber uma acusação, uma denúncia, isso já mexe com o teu psicológico, sabe? E é difícil, é algo ruim. Então, procurem se policiar, se ter um autocontrole para que isso não aconteça com vocês, tá? Vamos continuar assistindo os vídeos lá do Chicago. Agora vai ser a mulher que matou a irmã e o marido. My sister Veronica and I had this double act, and my husband Charlie traveled around with us. Now for the last number in our act, we did these 20 acrobatic tricks in a row. 1, 2, 3, 4, 5, splits, spread eagles, backflips, flip-flops, one right after the other. So this one night before the show, we're down at the Hotel Cicero. The three of us boozing, having a few laughs. And we run out of ice, so I go out to get some. I come back, open the door, and there's Veronica and Charlie doing number 17, the spread eagle. Well, I was in such a state of shock, I completely blacked out. I can't remember a thing. It wasn't until later, when I was washing the blood off my hands, I even knew they were dead. They had it coming! They had it coming! They had it coming! They had it coming! They had it coming all along! I didn't do it, but if I'd done it, how could you tell me that I was wrong? They had it coming! 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 They took the all along! I didn't do it, but if I'd done it, how could you tell me that I was wrong? Bom, gente, nesse caso, de todos os casos das presas, esse é o que eu mais consigo entender, assim, porque só de ouvir dá uma emoção, uma violenta emoção, uma raiva no coração, só de ouvir, porque ela confiou demais na irmã dela e a irmã dela acabou tendo um caso com o marido dela. Aí ela pegou e acabou matando os dois e ainda foi presa. Absurdo. Isso ela estragou a família dela, estragou a vida dela, estragou a vida de muita gente. Coitada. Esse caso do filme realmente acontece na vida real, tá? Todos esses casos acontecem na vida real. Não pense que é só porque é um filme que é uma coisa inventada, não. Os filmes, eles são baseados em pesquisa, e essas pesquisas trazem algumas situações que são absurdas, mas que realmente acontecem. Por isso que eles levam para fazer algum filme, para poder, assim, levar para a sociedade que aquele caso aconteceu. Então, assista o filme imaginando o que pode ser verdade e o que é aquela mentirinha do filme, que é para poder ter uma reviravolta no filme. Mas a grande maioria, grande parte do filme realmente pode acontecer. E no caso dela, de irmã, traindo irmã, é horrível. Quem tem irmã? Vocês nunca foram traídas pela irmã de vocês? Nunca pegou o namoradinho de vocês? É horrível, deve ser uma sensação horrível. Eu não tenho irmã, mas deve ser uma sensação horrível. Mas assim, vocês nunca tiveram uma amiga que vocês confiaram demais e ela traiu vocês? Uma amiga que ia na sua casa, comia da sua comida, bebia da sua água e depois ela ia, virava as costas pra você. Que nunca se ferrou com isso. Então, a gente tem que começar a perceber que ela cometeu um crime, ela matou 2 pessoas, mas que isso poderia acontecer com qualquer um, pra gente tirar esse preconceito que a sociedade tem com as presas. Então é esse o objetivo do filme, sabe? Mas
Mas assim, quando ela foi matar, ela tava com aquela raiva no coração, ela sentia no fundo que ela estava agindo em legítima defesa, então legítima defesa da honra, como dizia antigamente, mas não é, tá? Por mais que você tenha razão, por mais que a pessoa tenha prejudicado você de alguma forma, você tem o direito de ficar com raiva, você não tem o direito de ir lá matar a pessoa, então não mate, procure ter esse autocontrole, tá com raiva, mas desconta em outra coisa. Não vai matar a pessoa. Gente, assim, não tem nenhuma honra em matar alguém. Só tem desonra. Isso vai prejudicar a sua vida, tanto com o judiciário quanto com você mesmo. Então, evite esse tipo de situação, tá? Então, essa é a situação que eu... Realmente é o vídeo que mais me toca. Enfim, vamos passar esse vídeo. Vamos assistir agora o namorado que trai a namorada. I loved Al Lipschitz more than I could possibly say. He was a real artistic guy. Sensitive. A painter. But he was always trying to find himself. He'd go out every night looking for himself, and on the way, he found Ruth, Gladys, Rosemary, and Irving. I guess you could say we broke up because of artistic differences. He saw himself as alive, and I saw him dead. The dirty bum, 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 bum. The dirty bum, 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 bum. They had it coming. 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 They had it coming all along. As if they used it. As if they abused us. You can tell us that we were wrong. He had it coming. He had it coming. He had it coming. He had it coming. He only had to Pop that gum Single one my more ass time. 10 times. Мерзкий кот Uncle Number Stafford 17, the spread eagle. Artistic differences. Pop. 6. Squish. Cicero. No caso dela, ela matou ele porque ela não aceitava a traição. Quantas vezes vocês já não tiveram um namoradinho e ele traiu vocês? Isso pode acontecer com você, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um. Só que o que é difícil, na hora, quando a gente gosta, tá apaixonada pela pessoa, a gente não enxerga a nossa vida além dela. Então, naquela situação, ela sente uma vontade terrível de ir lá, estrangular a pessoa, matar a pessoa. Mas se isso acontecer com você, não faça. Procure ter um autocontrole. Termine com a pessoa sem discussão. Evite qualquer tipo de discussão para não chegar a uma agressão física, uma agressão verbal, alguma coisa assim. Evite. No caso dela, a gente precisa entender assim, quantas vezes a gente já teve um namorado ou um peguete que ele chega contigo, diz que te ama e depois te trai facilmente. Nossa, dá pra entender o caso dela. Um homem, você nunca teve um relacionamento com um homem que ele foi lá e estragou a sua vida? Nunca foste pra casa e chorou tanto, que ficou tão cansada e dormiu cansada de tanto chorar? Então, é difícil ter um relacionamento com alguém e ficar curioso de mexer no celular para ver as mensagens, se ele tá mandando mensagem para outra mulher, alguma coisa assim. Então a gente não pode criticar, não pode censurar ninguém que está preso, porque com certeza a gente no lugar, se for analisar o processo exatamente, a gente no lugar poderia estar fazendo a mesma coisa, tá? Então vamos analisar esses vídeos em várias óticas, tá? As óticas que eu trouxe para vocês vai ser analisando pela ótica da presidiária. Como eu disse para vocês nunca se sentiram usada, como elas dizem no filme, usada, explorada. Ele mereceu, ele atraiu isso para ele. Se você estivesse lá, se você tivesse visto, você teria feito o mesmo. Esse é o refrão da música que elas cantam, exatamente isso. Se você estivesse lá, se tivesse acontecido com você, você teria feito o mesmo. Então, vamos tirar um pouco desse preconceito que as pessoas têm com alguém que cometeu um crime, sabe? A gente precisa entender que a sociedade é assim, desde sempre.
infelizmente. Tá, o Código Penal ele tá recheado de crimes. Se você abrir, você pode ler. Qualquer crime daquele pode ser feito por alguém e qualquer pessoa. Não pense que aquelas pessoas que estão presas lá estão predestinadas a cometer aquele crime. Elas têm que estar presas porque elas estão naquele inferno lá no presídio e elas pediram isso. Não pense dessa forma. Porque num código, quando eles trazem, a pessoa vai cometer um crime e ela vai ser presa, é para ela chegar lá no presídio, pensar e repensar na coisa ruim que ela fez, no crime terrível que ela fez, e depois criar essa consciência que foi algo ruim, e depois, quando ela sair de lá, sair uma pessoa melhor. É para isso que as pessoas são presas, segundo o código. E se a gente for olhar o pé da letra, na prática, elas saem pessoas piores. E vem para cá, para a sociedade onde nós estamos, e são super mal recepcionadas, são tratadas muito mal, e a gente precisa diminuir esse preconceito, sabe? Porque isso pode acontecer com qualquer um. E o objetivo da sociedade é tentar entender por que essas coisas acontecem, para a gente um dia evitar que elas aconteçam. Então não vamos julgar essas presidiárias, vamos tentar entender o porquê isso acontece, tá? A outra ótica que eu quero trazer para vocês é a importância do advogado criminalista. Ser um advogado criminalista, que é um advogado que vai lá defender a pessoa que cometeu um homicídio, um crime terrível, tem que ser alguém fora do normal, uma pessoa superior. Por quê? É natural do ser humano, quando alguém comete algo amoral, algo delituoso, a pessoa vai lá jogar pedra ou quer se afastar porque não quer se prejudicar, nem a sua imagem, nem a si mesma, não quer seus filhos perto daquela pessoa, porque aquela pessoa é um mal. É natural, desde o começo dos tempos é assim. Mas o advogado criminalista não, ele é um ser, e pra mim é um ser superior, ele tá um patamar acima. Por quê? Uma pessoa que cometeu um crime, um advogado criminalista que vai lá tentar entender o que aconteceu, conversar, ver o que pode fazer. Muitos crimes são cometidos que a pessoa pode conseguir uma absolvição, pode, mas a grande maioria é apenas diminuir a pena, entendeu? Então, um advogado criminalista que chega lá e tem esse peito de chegar e representar uma pessoa que cometeu um crime e dizer, não, ela vai cumprir uma pena de 5 anos e 2 meses e 1 dia. Ela vai ficar esse tempo. Se chegar assim, não, deixa eu ficar mais 5 dias. Não, mais 5 dias ela não vai ficar. Ela vai ficar 1 dia. Então, um advogado que chega lá e bate numa tecla dessa, de que se a lei diz para ela ficar um determinado tempo fechado, e ele vai tentar fazer, vai fazer de tudo para que ela fique exatamente esse tempo, não a mais, mas de preferência a menos tempo, essa pessoa é alguém superior. E o advogado criminalista, ele infelizmente, ele sofre muito preconceito. É difícil ser um advogado criminalista aqui no Brasil, sabia? Eu tenho vários amigos, eles sofrem muito preconceito, eles reclamam muito. Eu atuo na área criminal, mas faço pouca coisa porque é difícil. E com o tempo vou tentar fazer mais coisa, mas é difícil. Eu procuro entender o lado do preso, o lado do acusado e tudo mais, mas é uma situação difícil. Então eu peço até para vocês que são da área ou não, terem um pouco mais de respeito pela pessoa que comete crime. Por quê? De fato, poderia acontecer com qualquer um. Podia ser com você, poderia ser com seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com a sua filha. Então vamos ter um respeito por essa pessoa, mesmo que ela tenha cometido algum crime grave. Tá bom? Legal. Tá. Falando sobre o TCC em si, se você quiser ser um advogado criminalista, você pode estudar muito sobre as teses de defesa. Nessas teses dá para conseguir vários temas para TCC excelente, e isso já vai lhe ajudar na sua carreira na advocacia, tá? Então, se você quer seguir essa área, faça o seu TCC nessa área das teses de defesa, ok? Falando um pouco sobre a ótica da sociedade, a violência ela é uma constante na história, mas ainda gera perplexidade no mundo atual.
Eliminar uma pessoa amada pelo motivo de sentimento como ódio, sentimento de posse, egoísmo, ciúme, medo de perda, vingança, executando-a de uma forma repugnante, não pode ser aceito pela sociedade. E de fato, eu não estou aqui pedindo para que a sociedade aceite esse crime, não. Eu só estou pedindo para que a gente não censure ao ponto de nem conseguir ouvir o que foi que aconteceu. Vamos tentar entender o porquê que aconteceu aquele crime e tentar entender se existe alguma forma da gente evitar que ele aconteça com outras pessoas. É exatamente esse ponto que eu quero chegar aqui nesse vídeo, tá? Então tá. Falando um pouco sobre o artigo TCC, vai ser sobre o homicídio conjugal, tá? Ele é pouco pesquisado aqui no Brasil, então eu aconselho super que vocês façam sobre esse tema. Vamos assistir o trecho da pesquisa sobre a Faculdade do Porto, que ela fez sobre esse tema. 40% dos homicídios conjugais devem-se, acima de tudo, porque as vítimas querem terminar os relacionamentos. A conclusão é de um estudo da Faculdade de Direito do Porto sobre as decisões judiciais proferidas entre 2007 e 2012. Foram analisadas 197 sentenças de homicídios conjugais. Os números são bem claros. Em 40% dos casos, os crimes ocorreram porque a vítima queria pôr fim à relação. Mais de 90% dos crimes são praticados por homens e a vítima é quase sempre uma mulher. Entre casais do mesmo sexo, a taxa de homicídio representa apenas 1% das ocorrências. Mas há mais. 1 em cada 5 dos crimes foram motivados por ciúmes, suspeitas ou conhecimento de que a vítima mantinha uma relação extraconjugal. O período mais complexo, digamos assim, o período mais crítico ocorre durante os primeiros 5 anos depois do início da relação. E dos 5 primeiros anos, o primeiro ano é o ano que estatisticamente é mais perigoso dentro da amostra que nós vimos. Os dados são resultado de um estudo feito pelos alunos da Faculdade de Direito do Porto, onde foram analisadas a pente fino decisões deduzidas pelos tribunais entre 2007 e 2012. Só no ano passado, 29 mulheres foram mortas pelos maridos. Para trás deixaram 46 crianças órfãs. Na maior parte das vezes, a notícia de violência doméstica nunca chega às autoridades. Apenas 18,3% das vítimas apresentam queixa. Dos agressores condenados por este crime, apenas 10% vão para a cadeia. O ano ainda vai a meio, mas já foram assassinadas 27 mulheres. Os investigadores sublinham a importância de incentivar a queixa, assim como continuar com ações de sensibilização, principalmente entre os jovens. Então, nesse vídeo, eles afirmam que 40% das mortes que acontecem é porque a pessoa não aceita o término da relação. Por isso que eu digo para vocês o quanto é importante, na hora de terminar um relacionamento, tenha calma, para que a pessoa entenda que aquela decisão sua ela é correta e ela é uma decisão que você não vai mudar de ideia. Então, não grite com ela, não discuta, porque ela pode se virar contra você. E é muito ruim uma pessoa que você conviveu, teve um relacionamento, essa pessoa se virar contra você e tirar sua própria vida, ou você brigar com ela e você tirar a própria vida dela. Isso estraga a sua família, estraga a família dela, então evite esse tipo de situação, tá? O maior índice de ocorrência é no primeiro ano de namoro e no 5º ano. Se você tá nesse período, tome cuidado, tá? Porque as estatísticas mostram que é nesse período que acontecem esses crimes, tá? Isso pode acontecer como a gente já conversou várias vezes. Sobre o TCC, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que essa pesquisadora disse. Vamos assistir o vídeo dela. Vamos olhar atentamente os dados oficiais. 40% de 4.757, dá um total de 1.902 mulheres. Então, 1.902 mulheres no ano de 2014 foram mortas por seus parceiros. Se for parceira, não entra na conta. Fica a dica. E 6% de 54.870 homens, que dá um total de 3.292 homens. Ou seja, morreram 1.390 mais homens em decorrência de violência doméstica no Brasil do que mulheres. Então, da próxima vez que você ouvir alguma feminista ou qualquer órgão governamental falando que o problema do Brasil é a violência contra as mulheres, você me liga.
Eu posso não saber muito de matemática, mas eu sei um pouco de lógica. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, violência doméstica contra homem, você não vai achar nada. Absolutamente nenhum dado dentro do Google que fala da violência doméstica sofrida por homens, a não ser reportagens, a não ser depoimentos de pessoas que a gente posta na página. Os homens são sempre ignorados, por completo. Então, hoje eu vou ser chamada de machista porque eu só vou defender os homens. Desculpa, meninas. Mas eu acho que alguém tem que falar por eles. Eles estão matando os nossos homens, estão matando as nossas mulheres. Só que só um lado é levado em consideração. Portanto, ela traz dados estatísticos dizendo que a mulher mata mais um homem nesses casos de homicídio conjugal. E esses dados, eles vão contra o que muita gente diz, porque hoje em dia está mais em ênfase o feminicídio, que é quando o homem vai lá e mata a mulher. Mas qual é o tema de TCC que eu estou sugerindo para vocês? Ao contrário, quando a mulher vai lá e mata o homem. Como vocês podem fazer? Vocês podem fazer pesquisa com as mulheres homicidas no presídio, perguntando por que isso aconteceu, como elas pensam, porque muitos deles entendem que houve uma violência, mas eles não entendem que eles praticam uma violência contra o outro. Isso é muito difícil de compreender. Então o objetivo do TCC vai mais por isso. O que nós podemos fazer como sociedade, o que o Estado pode trazer como políticas públicas para que evite esse tipo de crime. Então o seu TCC tem que ir mais ou menos por esse viés, tá? Como tá no filme, a mulher matando o homem. Mas se você quiser fazer do homem matando a mulher, apesar de ter vários TCCs sobre esse assunto, você pode fazer, não tem problema nenhum, é apenas uma sugestão. Se você quiser inovar, é muito bom você colocar a mulher matando o homem, tá? Então vamos lá, vai ficar assim os nossos capítulos. Homicídio conjugal. O homicídio conjugal ocorre entre pessoas que tiveram algum vínculo, inclusive aqueles que a paixão se representa como um elemento de compreensão desse fenômeno. Então a paixão, a emoção, um vínculo conjugal ou não, um relacionamento que eles tiveram, e quando eles terminam, essa paixão se transforma numa raiva, num ódio, que vai lá e faz com que a pessoa cometa esse crime. Isso que é o homicídio conjugal, bem diferente de outros tipos de homicídio que a gente não está tratando aqui, tá? Mas você que é estudante de direito sabe do que eu estou falando. São vários tipos de homicídio que existem, mas a gente vai tratar no TCC esse aqui, tá? Então, o primeiro capítulo você vai definir, como eu defini aqui, o que é homicídio conjugal. No segundo capítulo, pesquisar sobre causas de violência conjugal que terminam em homicídio, sobre a ótica da mulher agressora, que é o que a gente está conversando, tá? E no terceiro capítulo, fica a cargo de vocês o que vocês vão fazer. Porque o TCC ele é o primeiro capítulo, você só tem que descrever com as suas próprias palavras o que a doutrina, a jurisprudência está dizendo no primeiro e no segundo capítulo. No terceiro, você tem que entrelaçar o primeiro e o segundo dizendo a sua contribuição. Então, eu vou deixar em aberto o terceiro capítulo. O que você pode dizer? A atuação do Estado sobre isso, se ele tem alguma política pública ou não, como ele poderia agir, como ele pode alterar essa situação. Estamos trabalhando o direito à vida e a legítima defesa. Um homem, quando ele era traído, ele poderia ir lá matar a mulher com a desculpa da defesa da honra. Hoje em dia não pode mais. Depois da Constituição de 88, que trouxe a igualdade entre os sexos, não pode mais ser alegado isso. Tá? O homem ele não pode matar para defender sua honra. Não existe nenhuma honra em matar, só desonra. Não caiam nessa, não acredito. Mas você vai trabalhar sobre essa ótica no terceiro capítulo. Então, se uma mulher está tendo um estupro marital, e ela vai lá, mata um homem, não pode ser considerado legítima defesa, mesmo que ela tenha programado de como matar o homem. Pode ser uma linha de pesquisa. Então, se ela estava em cárcere privado e matou ele, mesmo que ela tenha planejado, porque qual é a desculpa aqui? Se ela não planejou e ela matou ele, pode ser legítima defesa.
Agora, se ela ficou planejando por muito tempo, como ela vai matar ele, aí já não é legítima defesa, já é homicídio e pode conseguir um homicídio privilegiado que tem uma redução de pena. Tudo bem, pode reduzir a pena, mas não vai deixar de ser presa, tá? Então, você vai trabalhar esse terceiro capítulo imaginando. Quando você for estudar sobre homicídio conjugal, você vai ter uma ideia melhor sobre esse terceiro capítulo. Eu super recomendo, se você é da área do criminal, super recomendo esse tema. Eu pesquisando sobre ele achei super interessante. Gostei muito. Pois é, gente, o vídeo de hoje foi esse. Me sigam nas redes sociais, professora Marília Malcher. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, assim você ajudará o canal a crescer. Desejo a todos uma excelente semana e até o próximo vídeo.